Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e as mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Nós lemos até o versículo 8. Oi, pessoal. Pela graça de Deus, nós acabamos o acampamento mundial e nós ficamos muito felizes. No acampamento mundial, todas as pessoas que participaram, Deus permitiu com que eles ficassem do lado da fé, recebessem a salvação. E essa vez, quando eu escutei o testemunho da irmã que recebeu a salvação através do acampamento mundial, eu agradeço e louvo a Deus. Uma história de alguns anos atrás, uma irmã, ela preparou um lugar para que eu e o sogro dela pudéssemos nos encontrar. O sogro dela era um ancião, ele frequentava uma igreja, mas ela criou essa oportunidade para eu pregar o evangelho para ele. E assim, com muita dificuldade, eu consegui ter esse momento para pregar para ele. Um dia antes de eu me encontrar com esse senhor, eu liguei para essa irmã. Irmã, eu nunca vi teu sogro, eu nunca me encontrei com ele, mas qualquer coisa que você saiba sobre o seu sogro, me fala. E sabendo disso, eu gostaria de conversar com ele. Então essa irmã falou o quê? Há um tempo atrás, um pastor se encontrou com o meu sogro e falou que ele era pecador. E esse meu sogro, ele ficou muito bravo. Ô, pastor, como assim eu tenho pecado? Você já viu eu cometer pecado? Por que você diz que eu sou pecador? Então o clima não foi muito bom. O rosto do sogro dela ficou vermelho de bravo, né? Então tem muitas coisas que eu falo, né? Mas uma entre delas é que é o perdão dos pecados. Mas quem recebe o perdão dos pecados é quem percebe que é pecador. Quem não percebe que é pecador não pode receber o perdão dos pecados. Então, quando eu escutei isso, eu pensei, eu não devia ter ligado para essa irmã, porque eu não tinha mais o que falar para aquele sogro dela. Senhor, o Senhor tem muitos pecados, né? Por mais que eu falasse de uma forma boa, não tinha uma forma carinhosa de eu falar sobre o pecado com ele. Por isso eu tinha fardo de me encontrar com aquele senhor e o tempo estava se aproximando. Como que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu falo? Eu não conseguia saber como. Pessoal, eu não sei se vocês também pensam, o pastor Park também é assim, mas tem muitas vezes que acontece isso comigo. E de vez em quando. E naquele momento que eu tinha me programado para encontrar com ele, eu fui às 2 horas. Aí eu fui para o escritório dele. E eu me encontrei com o presidente daquela empresa dele, que era aquele sogro, né? E até tomar um chá com ele foi normal. Tudo aconteceu de uma forma normal. Então, um pastor começar um assunto, eu não tinha como falar, não tinha assunto para falar. E a gente estava só olhando um para a cara do outro, como a gente não tinha nada para falar, eu comecei a testemunhar, né?
Senhor, desde que eu era criança, eu frequentava a igreja, mas ficando com idade comecei a cometer pecado, e por causa do pecado eu me preocupei bastante. Eu orava no culto de madrugada para os meus pecados serem perdoados. E com 19 anos, então eu estava querendo falar para ele que com 19 anos eu recebi a salvação, e ele falou, espera. Ele me impediu de falar, né? Aí eu olhei para ele, ele falou, pastor, como assim? Que pecado, que tantos pecados o senhor cometeu antes de fazer 19 anos? Eu falei, né, com sinceridade, naquele tempo eu estava no interior, eu roubei caqui, roubei maçã, roubei também trigo dos vizinhos, roubei amendoim. E aí esse senhor, escutando isso, falou, pastor, isso é pecado? Como você pode dizer que sofreu por causa desse pecado? Que jovem não tem esse tipo de pecado? Pecado, quem tem sou eu. Eu é que tenho muito. Eu fiquei assustado com isso. Até agora, aquela coisa que ele escondia, ele começou a falar para mim. Quando teve a guerra da Coreia, ele falou que trabalhou como um oficial, né, do exército. E os soldados chineses, eles estavam invadindo e estavam descendo, e a gente não tinha como vencer a eles. Então aqueles jovens que estavam na flor da idade, que eram saudáveis, aqueles jovens, eles estavam morrendo. Eu vi muitos daqueles jovens morrendo com tiro, sangrando. Depois que acabou a guerra, se eu tivesse tido, como eu era um oficial, se eu tivesse tido um plano bom, não teria morrido tantos soldados. Então ele falou que ele tinha muito sofrimento por causa daquilo. Então acabou aquela guerra. E ele queria sair daquele exército, mas não despachavam os oficiais, né? Ele se esforçou muito para sair do exército. Aí um dia, o amigo dele estava com tuberculose. Ele conseguiu um raio-x de tuberculose. Ele tirou o nome do amigo, escreveu o nome dele e falou que ele estava com tuberculose. Mas aí, na base, estavam falando que não pode ser um raio-x fora lá da base. Tem que tirar aqui dentro da base. Aí tiraram o raio-x e o pulmão dele estava muito bom. E ele só passou vergonha, né, por causa disso. E, de novo, ele teve que trabalhar ali. Por 7 anos ele trabalhou ali como oficial e foi despachado. E ele fazendo um negócio, porque o ancião não sabia de nada. Então, uma pessoa falou, se você, para ele ter um bom negócio, as pessoas tinham que comprar uma bebida para ele, tinham que dar dinheiro para ele, né? Ele utilizou todos os métodos e formas dele, mas isso tudo, era tudo pecado que eu fiz. Quando eu ia pregar para aquele senhor, eu tive muito fardo. Aquele outro pastor falou para ele que ele era pecador e ele ficou bravo, xingou. Pastor, que pecado eu tenho? Você já viu eu cometer pecado? Eu nem em sonho imaginava que ele falaria isso.
E naquele dia eu abri a Bíblia e mostrei como é que os nossos pecados podem ser lavados. Eu falei. Depois que ele recebeu a salvação, eu fiquei muito próximo dele. Não sempre, mas de vez em quando eu vou pro apartamento dele, o encontro. E ele sempre prepara caqui seco. Esse caqui seco veio de tal lugar. Esse caqui seco, ele é o caqui mais gostoso da Coreia. Ele me dá de presente. E ele fica muito agradecido. E alguns anos atrás, ele faleceu. Eu fui fazer o funeral dele e eu preguei no funeral dele. Então, como ele era presidente de uma empresa, todos os trabalhadores dele estavam ali. E dentro do meu coração, eu não fiz nada por esse senhor. Mas para Deus salvá-lo, Deus utilizou uma pessoa assim como eu. É muito gratificante e é muito emocionante. Entre as pessoas que dizem que acreditam em Jesus, recebem o perdão dos pecados, nascem de novo, e recebendo a condução de Jesus Cristo, tem pessoas que assim acreditam em Jesus, ou se não, só vêm para a igreja assim, passear e depois acreditam assim em Jesus. Dentre as pessoas que receberam o perdão dos pecados, Jesus Cristo se tornando meu dono, mesmo que eu tenha doença, dificuldade, problema, quando eu tiver essas coisas. Se eu tiver fé de que tem, então se eu disser que tem aqueles irmãos que receberam o perdão dos pecados, que têm essa fé, embora acreditam em Jesus, mas Jesus e eu, porque não acredita que Jesus vai trabalhar por mim, eu quero passar por esse sofrimento, eu quero passar por esse problema. Não consegue descansar na vida espiritual. Tem muitas pessoas assim mesmo, as que receberam a salvação. Então, depois que nós recebemos a salvação, uma coisa importante, eu pregando o Evangelho, assim como eu recebi o perdão dos pecados, ou assim uma irmã testemunhou hoje de manhã. A mãe falou que era para acreditar em Jesus, mas ela não acreditou. Mas dessa vez ela foi para o acampamento mundial e com a verdadeira fé, ela testemunhou com felicidade. Então as pessoas que receberam o perdão do pecado, não sei outra coisa, mas o meu pecado, pelo sangue de Jesus Cristo, como foi lavado, sabem exatamente sobre isso e têm a certeza de que recebeu o perdão do pecado. Então, como eu recebi o perdão do pecado, como eu recebi a salvação, então essa pessoa pode passar essa notícia para outra pessoa. Mas cada vez que a gente quer passar isso, Satanás me dá um fardo no coração e faz com que eu não queira pregar o Evangelho e faz eu querer fugir disso. Então, as pessoas que desviam, essas pessoas por 10, 20 anos não conseguem conduzir nenhuma pessoa para a salvação. Mas, pregando o Evangelho, quando a gente se depara com os problemas, em Marcos capítulo 16, versículo 20, eu vou ler rapidinho. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando eu prego o Evangelho, quando os discípulos foram pregar o Evangelho, parece que eu estou pregando o Evangelho.
mas cooperando com eles o Senhor. Então, o Senhor, para poder fazer com que a outra pessoa receba a salvação, Deus, Ele já nos deu essa prova. Cada vez que eu prego o Evangelho, eu experimento fortemente isso. Quando eu estava em Daejeon, uma senhora jovem veio me procurar e falou, eu tenho uma pergunta. Eu falei, o que é? Eu tenho uma licença para ser cabeleireira e eu queria saber se eu poderia abrir de novo um salão. O que o senhor acha, pastor? Eu falei. Eu perguntei, irmã, sua vida financeira é difícil? Não, eu não tenho abundância, mas a gente pode sobreviver com o salário do meu marido. Mas, irmã, por que você quer abrir um salão de beleza? Essa irmã falou o que para mim? Porque no salão de beleza sempre tem bastante mulheres. Eu não quero para ganhar dinheiro, mas é porque surge uma oportunidade para pregar o evangelho no salão de beleza. Então, para pregar o evangelho, eu quero estar no salão de beleza. Então, vivendo nesse mundo, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Mas, porque as pessoas não sabem exatamente disso, tem muitas pessoas que sofrem e ficam em conflito por causa do pecado, frequentam a igreja. Mesmo que tenha recebido o batismo, mesmo que tenha se tornado diácono ou ancião ou pastor. Mas porque não tem certeza do perdão dos pecados, fica com conflito do pecado, tem muitas pessoas que estão assim. Mas para pregar esse evangelho, porque Deus ajuda, Deus concede a sua graça. Irmã, se a irmã quer abrir esse salão de beleza por causa do evangelho, então abra. Então essa irmã começou esse salão de beleza. Ela pediu um nome, né? Aí eu pensei, salão de beleza, que nome eu dou? Aí eu dei um nome, aí ela abriu esse salão de beleza. Quando a gente vê, parece que não tem muita diferença. Mas, aos olhos das mulheres, tem aquele salão que corta bem o cabelo para elas que não. Mas dessa irmã, o cabelo não sai muito legal, o salão dela. Então, não é que não tem muito cliente, quase não tem cliente. Mas como dá para pagar o aluguel, né? E essa irmã, como vem uma, duas pessoas, ela começa a pregar o evangelho para os clientes dela. Mas, através desse salão, uma pessoa recebeu a salvação através dela pela primeira vez, da irmã. Se a mulher tem um filho, então sai leite. Então, quando ela amamenta o filho, falou que o corpo da mulher fica muito saudável, ela faz digestão bem, ela fica forte. Aí tem mulher que fica com o corpo ruim, aí ela fala que eu queria ter um filho de novo, para amamentar de novo, né? A mesma coisa do lado espiritual. Essa irmã não era uma irmã que tinha muito interesse do lado espiritual. Mas porque uma irmã recebeu a salvação através dela. Nossa, ela começou a se gabar muito por causa dessa irmã. Mas qual é o problema? Mas aquela irmã que recebeu a salvação no salão, a família dela estava muito contra isso, né? Aí quando ela queria ir para a igreja, queria ficar pela fé, aí ficava balançando, indo não, aí queria ir para a igreja, ficava balançando sim ou não. Então ela com o bebê nas costas, ficava andando para lá e para cá, as pessoas viram isso.
Eu, pela primeira vez, vi essa irmã assim. Pessoal, qual é a diversão das pessoas do mundo? Tem filho, entram na faculdade, casam bem, então tem essas diversões do mundo, as alegrias do mundo. Então, quando vocês têm um neto, nossa, vocês ficam tão felizes. Então, tem essas felicidades do mundo. Ganhando dinheiro por 12 meses, aí depois no 13º mês ganha uma férias. Ou quando ganha uma nora, um genro, ou quando entra numa boa empresa. Tem essas coisas boas, tem essas coisas legais, né, alegres. Mas essas coisas legais do mundo e a felicidade que está dentro de Jesus Cristo não tem nem comparação. Os irmãos que receberam a salvação, quando surge irmãos que recebem salvação através de nós, nossa, isso é tão legal. Uma felicidade que não tem fim dentro de mim, né? Uma gratidão, aquela força. A gente ganha isso. Fazendo o World Camp, o ministro falou assim para mim. A outra vez, eu fui pregar o evangelho para o presidente, mas aquele presidente, naquele dia à noite, na casa do presidente, ficou cantando música sozinho. Aí o secretário viu que o presidente nunca fazia isso. Mas naquele dia, o presidente estava feliz, estava sussurrando uma música. Aí o secretário perguntou para o presidente: hoje o senhor tem algum motivo de felicidade? Aí o presidente falou: lógico que eu tive um motivo feliz. Mas que motivo? Hoje, da IYF lá da Coreia, vieram os representantes dessa ONG para cá, para a casa do presidente. E vieram 2 pessoas do coral cantar. Pela primeira vez na vida eu escutei eles cantando e foi a primeira vez que eu fiquei tão feliz. E depois que acabou isso, eu escutei a pregação do pastor e eu recebi a salvação. Falou que ele contou isso para o secretário dele. E o secretário continuamente falou o quê para o presidente? Por que o senhor não me chamou para uma reunião dessas? O presidente falou: da próxima vez. Era a esposa dele, desculpa. Ele falou para a esposa: eu vou te chamar. Aí, essa vez, a esposa descobriu que a gente ia fazer um acampamento lá. E o ministro falou, né? Quando vai ser o acampamento mundial? Eu também quero ir, por favor, me convide. Falou que a primeira dama falou assim. Pessoal, quando eu escuto isso, eu fico tão feliz. Naquele dia, eu e o presidente, no mês de janeiro, eu recebi o convite de 4 presidentes. Pessoal, desculpa, mas porque eu fui da Coreia para a África, e em uma semana eu tinha que me encontrar com esses 4 presidentes. O presidente não é que ele não faz nada e fica só me esperando. Sim. Agora, falou que o presidente falou para o ministro. O presidente falou para o ministro: não dá hoje para me encontrar, adia para daqui a um mês. Aí adiaram para daqui a um mês. Aí o ministro foi e falou pro responsável pela IYF daquele país: daqui a um mês vai ser, né, o encontro. Aí o missionário mostrou todo o calendário do ano pro pastor Park, pro presidente, pro ministro: se não for essa vez, não vai dar. Então,
eu fiquei sem graça, porque o presidente tinha que associar o horário dele com o meu, não o meu com o dele. 그 집무실에서 만난 게 대통령 궁에서 집무 다 근무 시간 마치고 궁에서 Então, 이제 lá na casa do presidente eles me chamaram e assim a gente combinou de pregar a palavra lá. 이제 서로 이제 그 전에 장관님들하고 합의된 내용을 대통령 E eu falei com o presidente sobre o que eu já havia falado com os ministros, falou que ia dar um terreno pra gente, a gente ficou feliz, agradeceu. E o coral Gracias cantou 2 músicas. 일어서 나가야 하는데 E a gente tinha que sair. 제가 일어서서 대통령 아까 Eu falei, senhor presidente, 당신을 위해서 제가 기도해 드리고 싶습니다. eu quero orar pelo senhor e pelo seu país. Eu falei. 대통령께서 의자에 앉아 있다가 O presidente estava sentado na cadeira dele, mas ele juntou as mãos e se levantou perto de mim. 제가 거기서 8분 동안 Por 8 minutos ali, 복음을 전했어요. eu preguei o evangelho 그리고 기도를 드렸어요. e orei. 죄송합니다만 Desculpa, pessoal, mas 대통령에게 복음 전하는 건 진짜 부담. pregar o evangelho para o presidente, eu tenho fardo, eu também não quero pregar. 대통령이 뭐 당신 죄인입니다. 그 이야기 해야 하잖아. Tem que falar para o presidente, senhor, o senhor é pecador. 해야 해요. Eu tenho que falar isso para o presidente, né, para ele receber a salvação. 그러니까 저도 참 Então, 서러울 때가 eu também tenho momentos que eu tenho fardo. 있잖아. 그런 분, 그 시간 내가 뭐 가까이 만날 수 있는 사람도 안 되고 또 나갔다. Mas ele não era uma pessoa que podia se encontrar comigo naquele horário, né? Mas por que Deus vai fazer eu me encontrar com aquela pessoa? É para eu pregar o evangelho para ele. 복음을 E eu preguei o evangelho. 복음을 전하고 Depois que eu preguei o evangelho, no final, 대통령 각하를 위해서 eu orei pelo presidente e pelo país dele. 너무 감사한. Eu fiquei muito agradecido no meu coração. 월드 캠프 때 그 나라 장 Dessa vez, no acampamento mundial, veio o ministro daquele país 그 나라 월드 캠프는 영부인께서 꼭 참석하신다 하면서 e falou que a primeira dama ia participar do acampamento que nós fizéssemos naquele país essa vez. 없는 기쁨이 되는 거예요. Eu fiquei muito feliz no meu coração. 제가 1988년 Em 1988, foi no começo de fevereiro, 극동방 제가 방송하고 있을 때 했는데 전화가 왔어요. quando eu estava fazendo uma transmissão, veio um telefonema. 목사님 수원교도소 교무관 Pastor, eu sou o diretor da prisão de Suwon. Hoje, 방송에서 들었습니다. por alguns dias atrás eu escutei a sua pregação na transmissão na rádio, né? Você pode vir na prisão de Suwon. E eu fui para essa prisão de Suwon. 교도소에 가서 과장님을 만났는데 Eu fui para a prisão e me encontrei com 저런 이야기를 하다가 o diretor e conversando com ele. 교도소에 와서 성경을 Ah, pastor, o senhor poderia vir aqui para a prisão e pregar Bíblia, ensinar Bíblia? Eu falei, tá bom. 저게 그러면 3월 1일이 Então, no dia 1º de março é feriado e dentro da prisão, nos dias normais, eles trabalham. Eles trabalham, fazem sapato, eles pintam, eles têm fábrica de tofu. Então, todos os prisioneiros trabalham. 주일 날은 쉬는데 Mas no domingo e feriado eles descansam. 휴일 날에는 교도관들이 다 Então, no feriado e domingo, somente eles não trabalham, né? E eu queria fazer o estudo bíblico. 재소자들 폭동이 일어날 걸 대비해서 혹시 성경 Então, 폭동이 일어날 그걸 이렇게 제압할 만한 eles- 교도관 수가 필요해요. Então eles ficam preparados para uma rebelião, né? Se tiver. Então, 과장님이 o diretor da prisão, 잘 부탁해 3월 1일 ele pediu para um funcionário que ele confiava para cuidar bem, né? Porque desde as 9 até as 5 da tarde, 1일 날 제가 dia 1º de março de 1988, 먹는 시간 잠깐 제하고 fora a hora do almoço, eu preguei o evangelho o dia inteiro.
그날 기독교 신자들이 모여 있는 Naquele dia, estavam ali reunidos as pessoas de outras religiões, mas muitas pessoas receberam a salvação naquele dia. 장로님, O pai do ancião Do, 정화여고 재단 이사장으로 계시다가 그 ele estava ali naquela prisão também, 교도가 나가지고 교도 porque ele tinha falido, né? A empresa dele tinha falido, aí ele foi parar na prisão e ele estava ali também. 많은 사람들이 구원을 Naquele dia, muitas pessoas receberam a salvação. 사장님이 변하는 거 깜짝 놀라. E o diretor da prisão, vendo isso, vendo a transformação dele, se assustou. 전도자가 돼서 핍박도 받고 Eu, sendo pregador do evangelho, eu recebo perseguição. Eu também muitas vezes sou xingado, desprezado. 그래도 내가 복음을 전하면서 Mas pregando o evangelho, 잊을 수 없는 일들이 내겐 tem muitas coisas que eu jamais consigo me esquecer na vida. 74년도 우리 아버지가 돌아가셨는데 Em 1974, o meu pai faleceu, mas 3 dias antes dele falecer. 아버지께 제가 복음을 전하는 이야기로 많이 이야기되면 다 아시죠? Então, vocês já sabem bastante sobre como eu preguei o evangelho do meu pai, para o meu pai. 하시기 전에 Então, antes do meu pai falecer, 아버지가 말씀하신 대로 잘 eu falei, pai, tudo que você pediu, eu vou fazer assim para o seu funeral. 하시는데 아버지 Pai, eu vou fazer isso com o teu corpo, mas e para onde vai o teu espírito? 아버지께서 한숨을 O meu pai suspirou profundamente. 내가 하늘나라에 가고 싶다. Eu quero ir para o céu, 근데 너무 늦었다. mas já é tarde. 무슨 공로가 있어야 Eu preciso ter alguma coisa para poder ir para o céu. 제가 그날 막 너무 감사해. Naquele dia eu fiquei tão agradecido. 하늘나라 Primeiro, 가지 않는 거. 너무 감사해. porque a gente não vai para o céu pelas nossas obras. 내가 목사라서 복음을 전하. Segundo, porque eu sou um pastor e posso pregar o evangelho. 누워 계신 그 머리맡에서 O pai, lá naquela cama que ele estava deitado, eu não sou, obrigada. Eu não sou, 전도 내가 너무 행복했어. eu não era filha, eu era pastor, eu estava ali pregando o evangelho, eu agradeci muito. 그날 No dia em que meu pai faleceu, 제가 아버지 오전 9시 세상을 떠나셨는데 meu pai faleceu às 9 horas da manhã, 손님들과 곁에 있다가 e o dia inteiro estava vindo visita, e era mais ou menos 11 horas, e eu saí do 아버지가 quarto. 누워 계신 그 시신 옆에 있다가 Eu estava ali do lado do corpo do meu pai, e 11 horas da noite eu saí do quarto. 내가 맨 땅에 무릎을 꿇고 Eu, ajoelhado no chão, eu olhei para o céu. 별들이 시골에 얼마나 E naquela noite, as estrelas estavam brilhando tão fortemente. 하나님 Eu fiquei muito emocionado. Deus, 우리 아버지 o Pai. 못 받을 줄 알았습니다. Eu pensei que ele poderia receber a salvação. 구원하실 피를 토하게 하시고 Pai, 아버지 마음에 Deus, o Senhor fez ele vomitar sangue, o Senhor destruiu o coração dele, abaixou o coração dele para ele receber a salvação. Eu fiquei muito agradecido. 년도 나환자 초원에 가서 집회를 했을 때 Em 1980, quando eu fiz a conferência na colônia dos leprosos, quando eles receberam a salvação, eles ficaram tão felizes. Era um leproso da maior igreja de lá. Diante de tantos leprosos, eu preguei o evangelho e eles receberam a salvação. Quando eu vi isso, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão agradecido. 그 뒤에도 제가 조폐공사에서 복음 전도를 했을 때나 E depois, quando eu preguei para os jovens, 복음을 전했을 quando eu preguei na base, 지난 50년 동안 내가 어려운 por esses 50 anos que se passaram, eu tive muitas dificuldades, tive problemas, mas 내가 복음을 전해서 pregando o evangelho, 때 quando surgem pessoas que recebem a salvação através de mim, 어떤 기쁨도 그 기쁨, 그 평안함, 그 não pode ter essa felicidade, essa alegria, não tem como trocar por essa felicidade e essa alegria. 근데 저는 처음부터 복음을 전할 줄 Mas eu não sabia que desde o começo eu ia pregar o evangelho. 제가 이런 이야기 하면 Se eu disser isso, 모르겠지만 eu não sei bem como vocês vão pensar sobre isso. 때
Mas quando eu estava no seminário, 구원받은 사람이 아니라. nenhuma pessoa recebeu a salvação através de mim. 다른 사람 전도하러 가면 막 누구 Quando as outras pessoas iam pregar, voltavam porque outra pessoa recebeu a salvação. Mas eu jamais tive essa felicidade. Por isso eu 전한 형제가 하나 있어. 그 형제 참 얌전하고 tinha um irmão muito calmo. 저하고 나이도 비슷하고 해서 Ele tinha a mesma idade que eu. 그렇게 삼았어. 오, 네. A tarde inteira, por 3 horas, eu preguei o evangelho. 근데 결국 일어서면서 구원 안 받고 있나. Mas no final, ele se levantou sem ter recebido a salvação. 근데 그 이튿날 주일이었나. Mas no dia seguinte, era domingo, 여기서 그 형제 간증을 하고 일어나. e esse irmão se levantou para testemunhar. 제 마음에 얼마나 두근두근. 그 형제 어제 내 Meu coração bateu tão forte. Ai, eu acho que ele escutou a minha pregação. Depois, na volta da casa, ele recebeu a salvação pensando na palavra. E ele testemunhou. Ontem, à tarde inteira, o irmão Parque, ele pregou para mim, mas eu não entendi nada do que ele falou. Só fiquei com sono e cansado. Mas o irmão Yu me pregando, ele só pregou por 30 minutos e eu recebi a salvação. Muito fácil. Aí, nossa, eu nunca mais me esqueci do que ele me falou. Ai, como ele pode pisar assim no coração de uma pessoa? 제가 악곡동에서 손을 쓴 Quando eu estava em Akokton, tinha uma irmã. 처음으로 복음을 Eu preguei o evangelho para ela e ela foi a primeira a receber a salvação através de mim. 제가 이 성경을 읽으면서 Lendo a Bíblia, 그걸 전하면서 pregando o evangelho, eu sinto que, 이번에 복음은 내가 한 게 아니라 하나님이 복음을 essa vez não fui eu, mas foi o Senhor que fez eu pregar o evangelho. Eu sinto isso. 있을 때는 Quando eu estava em Tegu, Padon, 내 형제 하나가 있었어요. naquele tempo tinha um irmão. 형제를 데려오나 복음 전하는 일을 했어요. Então, naquele tempo, eu preguei para o irmão. Por vários meses, eu preguei o evangelho para esse irmão. 날 복음을 전하면서 Aí, um dia, pregando o evangelho, 구원에 가까웠을 때 quando ele se aproximou da salvação, 형제 그 다음에 한번 얘기를 해봐. eu falei, irmão, vem aqui e prega o evangelho. Daí, aquele irmão vinha e só pregava o evangelho e a pessoa recebia a salvação. Aí, depois, eu preguei para... Aí, agora, eu preguei metade do evangelho. Aí, eu falei, a partir de agora, você prega. Aí, ele pregou e aquela pessoa recebeu a salvação. 와서 이번에 한 Aí, depois, eu só comecei. 형제 여기서 복음 들어. 그 Aí, eu falei, ó, irmão, prega o resto. E aquele outro recebeu a salvação. 있을 때는 E quando eu estava em Padon, Tegu, 교회 대부분이 내가 복음을 구원받은 사람. a maioria dos irmãos, eu tinha pregado o evangelho. 그 이미 구원받은 사람. Era a maioria que tinha recebido salvação. Depois, 30% era ele. E depois, tinha mais gente que recebeu salvação através dele. 부담스럽고 Então, pregando o evangelho, meu coração fica com fardo, com medo. Ou senão, eu tenho vários tipos de pensamentos. 근데 이제 복음을 전하는 Mas, 내가 복음을 pregando o evangelho, não sou eu que preguei o evangelho. 그 회장되는 분이나 Então, aquele senhor que era presidente da empresa, 그거는 ou quando eu vejo até agora as pessoas que eu preguei o evangelho, 사람들의 마음을 불쌍히 영혼을 사랑해서 구원을 porque Jesus Cristo teve misericórdia de muitos espíritos, de muitas almas, as pessoas, ele deu problema, baixou o coração delas, e quando ele já pregou, quando eu preguei todo o evangelho e só o restinho que faltava, ó, irmão, prega o evangelho assim, dessa mesma forma. 복음을 전하면 느끼는 게 뭐냐? Na verdade, quando eu prego o evangelho, eu sinto o quê? 내가 복음을 전하 주님이 그분 막 10년, Não 20년 동안 구원을 Então, 받을 수밖에 não sou eu que prego o evangelho, mas o Senhor, por 10, 20 anos, conduz o coração daquela pessoa para somente poder receber a salvação. E quando já está prontinho, maduro, Deus me dá. E quando eu prego o evangelho, já recebe a salvação na hora, né? Eu já experimentei isso várias vezes. 내가 막 잘나고 내가 성경을 많이 알고 내가 막 Então, 많이 해서 eu conheço a Bíblia, eu oro bastante. Eu pensava que era por isso que eu pregava e as pessoas receberam a salvação. 전혀 상관없이 하나님이 그 사람을 Mas independente de mim, 막 이끌어서 구원을 받을 수밖에 없도록 mas Deus conduziu aquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa somente pudesse receber a salvação. 나에게 딱
E no final, Deus faz com que eu somente possa me encontrar com ela e ela receber a salvação. Mas o importante é, eu não conheço o passado dessas pessoas. E quando a gente não sabe, e quando a gente se encontra e prega o evangelho, a gente vai pregar, a gente pensa, vai ser difícil, essa pessoa não vou conseguir, como é que eu vou pregar para ela? Será que pregando 5 anos por essa pessoa ela vai receber salvação? Então tem muitas vezes que que eu tenho esse pensamento. Mas em Marcos capítulo 16, versículo 20, e eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Porque é Satanás que está segurando aquela alma, aquele espírito. Então, por mais que eu fale palavras boas, por mais que eu fale coisas certas, por mais que eu fale coisas ótimas, se ele não estiver cooperando com nós, então como nós podemos tirar aquela pessoa das garras de Satanás e conduzir essa pessoa para a salvação? É impossível. E tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. No começo eu não sabia disso, eu pensava que eu tinha que pregar o evangelho, então eu preparava assim a palavra, preparava, eu tenho que quebrar o coração dessa pessoa, tenho que fazer ela perceber o pecado, eu fazia assim. Mas não saía fruto nenhum. Mas pregando o evangelho, está escrito o quê? Que cooperando com eles o Senhor. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, dessa mesma forma, quando eu pregar para aquela pessoa, o Senhor vai trabalhar dentro dela. Então, é uma grande felicidade para aquela pessoa receber a salvação. Mas dentro do meu coração eu agradeço, porque o Senhor está comigo para pregar o evangelho, eu orar bastante, ler bastante a Bíblia, não é assim. Mas cooperando com eles o Senhor, é Deus quem trabalha. Por isso eu mando os irmãos, quando eu mando eles pregarem o evangelho, então o irmão pensar, será que vai dar? Mas aí depois o irmão vê o quê? Que o Senhor está cooperando e trabalhando com ele. Esse irmão pode descobrir isso. Cooperando com eles o Senhor. Por isso, a coisa que eu tenho mais felicidade no coração não é viajando que eu fico feliz, porque eu viajo muito. Eu viajo assim, que chega a ser chato para mim, né? Porque às vezes eu fico cansado, já fico enjoado de tanto viajar. Mas quando eu abro a Bíblia para pregar o evangelho, eu posso sentir que o Senhor está cooperando comigo, né? Antes eu não sabia disso. Aí quando eu escuto que aquela pessoa está dizendo, Deus trabalhou para essa pessoa poder receber a salvação, eu posso sentir isso. Então eu já falei várias vezes. Uma vez no cantata, veio uma jovem senhora. Ela se divorciou. Então o casal tinha se decidido para se divorciar, né? Mas porque eles não combinavam direito, a característica deles não combinava, então eles queriam se divorciar. E no final, eles pensaram, quem é que vai ficar com os filhos? Aí o juiz fez com que a mãe levasse e uma vez por mês falava para o filho ir dormir na casa do pai. Então, pela primeira vez, levou para o marido, né? Para o ex-marido para dormir com o filho. Mas o filho não queria desgrudar da mãe. Aí levou e fechou a porta. Aí assim que ele chegou na casa do pai, ligou, mãe, me leva, por favor.
Então, todo mês, cada vez que ele tinha que ir para a casa do pai, o filho ficava com medo, ficava inseguro. Aí ele começou a falar, mãe, olha aquele monstro, tá vindo me pegar, tá vindo me pegar. E assim, a mãe e o filho estavam ficando loucos. Aquela senhora estava me falando isso. Então ela estava me falando isso chorando. Eu fiquei muito feliz quando eu escutei isso. Por quê? Porque Deus queria salvar essa senhora. Deus queria salvar ela. Eu tive esse coração. Mas eu não podia fazer aquela cara de feliz enquanto a outra mulher estava chorando. E naquela noite aquela senhora recebeu a salvação. Depois que ela recebeu a salvação, no dia seguinte ele tinha que ir para a casa do pai. Aí a mãe falou para o filho: olha, filho, não se preocupa, tá? Eu orei para Deus e Deus vai te ajudar. Aí depois veio o telefonema do filho. A mãe falou para o filho: filho, eu já falei que eu orei, para de chorar, fala para o pai. O pai também te ama, filho. Então a mãe se assustou porque ela nunca tinha falado isso. Ela ganhou paz no coração. E vendo assim as pessoas sendo transformadas, eu fico muito feliz. Pessoal, dentre vocês que estão participando do culto hoje, por acaso, se você não tem certeza que seu pecado foi lavado, não é que a gente tem que falar sobre a posição da pessoa. Ai, como é que eu vou dizer que eu não recebi o perdão dos pecados agora? Não, isso é a voz de Satanás. Não escutem essa voz. Qualquer pessoa que seja, venha me procurar e vamos conversar como a gente pode receber o perdão dos pecados. Então, se é uma pessoa que recebeu a salvação, então eu vou saber como é que lava os pecados exatamente. Então vocês têm que falar para as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza vocês podem ter fardo. As pessoas que são mais inteligentes, que são melhores, as pessoas que estão acima de vocês. Pessoal, não é fácil falar para o presidente: você é pecador, não é verdade? Para pregar o evangelho tem fardo. Mas quando eu preguei para aquele presidente da empresa, eu não sabia o que eu tinha que falar. Mas o presidente da empresa falou: peraí, pastor. Pastor, até os 19 anos, que pecado que o senhor tanto cometeu? Lá no interior, eu roubei a árvore eu roubei maçã, roubei caqui, roubei os vizinhos. Isso, pastor, como é que o senhor diz que isso é pecado? Eu é que tenho muito pecado. Naquele dia, aquele senhor recebendo a salvação, ele viveu de uma forma feliz e depois partiu para os braços do Senhor. Eu vi muitas pessoas assim no exército, na prisão, as pessoas que receberam salvação em Jangpali, em Kokto, as pessoas que receberam salvação em Kimcheon, as pessoas que receberam salvação em Daegu. Essa pessoa recebeu a salvação dessa forma, aquele morro recebeu a salvação dessa forma. Quando eu penso nisso, eu fico muito feliz. Nós lemos hoje Atos capítulo 8. Eu fico muito agradecido aqui porque no final de Atos capítulo 7 acaba com a morte de Estevão, não é? Ele morreu apedrejado porque ele estava pregando a Jesus Cristo. E no capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, até o versículo 3, eles pregaram o evangelho e as pessoas que pregaram o evangelho estavam tendo muita perseguição. 막 부담스러운 거 많지요, 그죠? Vocês, quando querem pregar o evangelho, vocês também têm muito fardo, não é? 내가 뭐 말도 E se não receber a salvação? Ele é mais inteligente do que eu. Vocês podem ter vários pensamentos assim. 장을 보니까 Mas quando a gente vê em Atos capítulo 8, 성에 내려가 그리스도를 백성에게 entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. 부담스럽고 Filipe também tinha grande fardo de pregar o evangelho. Eu acho que ele tinha muito fardo e era difícil para ele pregar o evangelho. Porque pregando o evangelho as pessoas estavam se machucando, estavam apanhando, estavam morrendo. 근데 여러분 빌립이 그런 부담스러운 Mas, pessoal, Filipe tinha esse fardo, mas Deus o estava conduzindo para ele pregar o evangelho. O pastor Lee Song-chol, eles estavam pregando o evangelho, eles foram presos. E eles foram deportados da China. Sendo deportados, diz que eles ficaram muito tristes. 복음전도로 왔는데 왜 나를 Deus, eu vim pregar o evangelho na China, mas eu não tenho mais capacidade, então, Deus. 여러 해가 지난 뒤에 다시 이제 아주 Aí, depois de algum tempo, ele foi para uma outra cidade. 복음을 딱 전하려고 하니까 Quando ele queria pregar o evangelho, 잡혀가지고 추방 나고 막 de novo ele foi pego e foi deportado. E ele estava com medo de ser de novo pego e deportado. Ele estava com muito medo. E naquele tempo, quando ele foi pego, os policiais entraram ali na casa dele 변소가 안에 문을 e disse que ele não tinha para onde fugir, entrou no banheiro e fechou a porta. Aí entrou o policial, aí perguntou para a esposa, né? Cadê o senhor Lee Song-chol? 다른 지방에 갔다고 언제 오냐? Ele foi para outra cidade. Quando ele volta? Eu não sei, acho que daqui a 3, 4 dias. 있다 아닌데 Aí tinha um filho pequeno. Não, papai não tá. Papai não foi viajar, ele tá aí no banheiro. Aí o policial bateu na porta do banheiro e falou, sai logo. 엄마 아빠 Aí ele foi deportado. 만났는데 정확하게 얘기해. Porque o filho, ele obedeceu direitinho ao pai que não podia mentir. Falou exatamente pro policial onde o pai estava. Ele foi para outra cidade. 이게 또 잡히면 어떻게 너무 두려운 거야. E se eu for pego aqui também? Ele estava com medo. Não surgia coração de pregar o evangelho. 교육을 시켜. 너 Aí ele primeiro treinou os filhos. Vocês vão para a escola. 회사원이라 그래. Vão perguntar o que o pai faz. Você não diz que o pai é pastor. Você fala que o pai trabalha numa empresa. Que empresa? Se eles perguntarem, você fala de computador. Tá bom. Tá, vamos treinar uma vez. Tá, o que seu pai faz? Ele trabalha numa empresa. Que empresa? 그렇게 얘기해. É de computador. Tá bom. É só você falar assim, entendeu? 얘들이 학교를 갔어. Aí essas crianças foram para a escola. 한국말을 가르치는 학교. E naquela escola ensinava coreano. O professor veio lá do interior. Aí fala 1, 2, 3, 4. Não, é 3, 4. 그게 귀여운 거예요. E os professores achavam muito bonitinho esses alunos. 회사원이에요. O que seu pai faz? ele trabalha numa empresa. 컴퓨터 회사예요. Empresa do quê? De computador. 그 아빠 직책이 뭐야? 직책이 뭐야? Qual é a posição do seu pai? O que é posição? Tem o presidente, tem o diretor. O meu pai é pastor. 그래 이 선생님이 Então esse professor falou, vamos lá pro seu pai. 애가 그래놓고 보니까 목사님 가지 말고 목사님. A criança, depois que viu isso, o pai falou para não falar que era pastor. Aí veio o professor, o senhor é pastor, né? Sim. Não brigue com os seus filhos. 이분이 이야기를 하는 E ele começou a falar. Na nossa escola, os professores da nossa escola, eles queriam aprender a Bíblia. 조지원들이 몇 주 전부터 주일날 Então, por algumas semanas, por alguns domingos, né? Já faz alguns domingos que a gente está se reunindo. E por 2 horas,
a gente junto, não tem ninguém que ensine a Bíblia. Então a gente só canta alguns cânticos e vai embora. 그 다음 주일에는 반만 왔는데 Aí depois, 와도 그냥 아무도 같이 앉아 있다 그냥 돌아. na próxima semana a gente estava ali, voltando, sem escutar a palavra. A gente pensou, vamos orar primeiro, né? Eles oraram, Deus, por favor, mande alguém para ensinar a Bíblia pra gente. Aí entrou uns estudantes ali na classe dele. 1, 2, 3, 4. Não, é 3, 4. Eram muito bonitinhos. 너 아빠 뭐 하는 분이야? 회사원. Oh, o seu pai faz o quê? Ah, ele trabalha numa empresa. Empresa do quê? De computador. Ah, é? E qual é a posição? O que é posição? Ah, se for numa empresa, tem o presidente, tem o diretor. Ah, o pai, ele é pastor. Então, pastor, por favor, ensine-nos a Bíblia. 제가 지금까지 복음을 참 많은 사람 Pregando o evangelho até agora, eu vi muitas pessoas recebendo a salvação. No começo, porque eu sabia muito da Bíblia, porque eu orava bastante, que eu pensava que era porque eu pregava zelosamente o evangelho. 사해 주셨는데 Jesus Cristo já morreu na cruz levando todos os nossos pecados, mas as pessoas que não, muitas pessoas que ainda não sabem essa verdade, 운전하는 걸 너무 기뻐하시는 거예요. Deus, ele se alegra muito da gente pregar o evangelho. 맡기면서 Em vez de deixar os anjos fazerem isso, ele deu esse trabalho para nós. E quando a gente prega o evangelho, 함께 역사하사. o Senhor coopera conosco. 그렇죠? Não é verdade? 나가 두루 전파할 때 Os- 그다음에 뭐예요? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. E depois é o quê? 역사하사. Cooperando com eles o Senhor. 그러니까 여러분 내가 복음을 잘 Então, pessoal, 전하는 게 아니고 não é porque eu prego bem o evangelho que a pessoa recebe a salvação. 아무리 잘 전하 구원받는 게 주님이 함께 Por mais que eu pregue bem o evangelho, mas se o Senhor cooperar comigo, se o Senhor trabalhar no coração daquela pessoa, então aquela pessoa vai receber a salvação. 역사에 복음을 준비를 잘해 잘 되겠다. Mas eu preparei assim, eu preguei o evangelho, eu preparei o evangelho, porque eu falo bem, a pessoa vai receber a salvação, porque eu sei bastante a Bíblia que a pessoa vai receber a salvação. Não, não é assim. 우리가 할 Não é porque a gente faz bem ou mal, independente disso. Quando a gente passa a palavra, se o Senhor cooperar com ele, então é assim que a pessoa recebe a salvação. 역사 속에 함께 역사하며 어떤 Então, 일들이 pessoal, 일어나느냐 하면은 se o Senhor trabalhar dentro de nós, o que acontece? Enquanto a gente pregar o evangelho, 모든 문제가 다 de 1.000, 10.000 coisas, todas as coisas são resolvidas. 우리가 이 세상을 살려고 할 때는 문제도 많고 어려움도 많고 Quando a gente quer viver nesse mundo, tem muitas dificuldades, problemas, preocupações. 복음을 전하면 Mas se a gente pregar o evangelho, 문제, 가정 o problema do dinheiro, da saúde, problema da família, meu problema, 주님이 천 가지 만 가지 다 정리하고 복음 de 1.000 problemas, de 10.000 problemas, Deus, Ele nos apoia para pregarmos o evangelho. Eu não sabia pregar bem o evangelho. 70년도 초반에 제가 대구에 내려와서 Em 1970 eu fui para Daegu, ficando em Padong, 몇 안 되고 시간이 많아서 e não tinha muitos irmãos, e porque eu tinha muito tempo. Desde madrugada, a manhã inteira, eu li a Bíblia. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, lendo 5 livros de Moisés. Eu comecei a anotar 하나님 내게 창세기 그 비밀, 출애굽기의 비밀, aquele segredo no Gênesis, segredo de Êxodo, o segredo do tabernáculo, o segredo de Números, Deuteronômios. Então, desde então, 내 깨우쳐 주시고 Deus continuamente permitiu eu perceber o Evangelho. 하나님 길을 Eu não sabia pregar o Evangelho, mas Deus abriu o caminho. 높은 사람부터 낮은 사람까지 Agora, desde as pessoas de cargo alto às cargo baixo, Deus permitiu eu pregar o Evangelho. 교수에서 복음을 전하. Quando eu estava em Yosu,
eu preguei o evangelho. Então eu preguei numa igreja e as pessoas estavam reunidas para conferência e por uma semana eu preguei o evangelho. Eu pregava de manhã e de tarde as pessoas vinham na minha tenda para conversar individualmente. E desde o almoço, depois do almoço, com os anciãos, os diáconos, vinham perguntar como os pecados eram lavados. E à noite, eu pensei, eu queria sair para respirar um pouco, para descansar. E uma jovem com uns 30 e poucos anos veio me procurar. Eu me sentei com aquela senhora e comecei a pregar o evangelho. E depois eu falei de Hebreus capítulo 10. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes já não há oferta por eles. Naquele momento, aquela senhora começou a chorar. E eu pensei, nossa, eu não falei nada que ela fosse chorar tanto assim. Eu estava esperando ela parar de chorar, né? Eu falava para ela, silêncio, silêncio. E ela lá, mexendo todo o corpo, chorando. Aí fiquei com vergonha, né? Assim, e eu saí. E depois de um baita de um tempo ainda ela estava chorando. Aí eu falei, controle-se. Ela levantou o rosto e começou a testemunhar. Ela estava no ensino fundamental. Mas quando ela era menor, a mãe dela tinha morrido. Até então, a família dela era tão feliz. Mas a mãe falecendo, o pai, ele casou com uma nova mulher. E a madrasta, ela também trouxe uma filha que era da idade mais ou menos dela. E como elas eram muito pobres, não tinham situação boa para as duas estarem na escola, no ensino fundamental. Então, ela percebeu que a madrasta queria que ela fosse queria que a filha dela fosse para a escola. Então, como a situação deles não estava boa, então a filha resolveu pegar as coisas dela e sair de casa. E ela desceu do ônibus e não tinha para onde ir. Ela era do ensino fundamental, era uma jovem estudante. Aí veio um cafetão e levou essa menina e ela começou a trabalhar como prostituta. E ela estava vivendo como uma prostituta. E ela começou a namorar com um homem. E como esse homem estava tratando ela bem, mesmo que ela fosse uma prostituta, ele ficou tão agradecido. Falou que ele a amou de todo o coração. Um dia, o homem apareceu e falou, siga-me. E ela seguiu. E ele falou, não fala nada, só me segue. E foi e seguiu com a roupa que ela estava. E levou para casa dele. E era uma colônia de leprosos. E ela se tornou a nora daquela casa. E o sogro e a sogra tratavam ela como uma princesa. Por 2 anos, ela teve uma felicidade que ela jamais teve a vida inteira dela. Depois de 2 anos, o sogro e a sogra estavam esperando pelo neto. Mas ela não conseguia engravidar. E o sogro e a sogra estavam esperando pelo neto
E eu não sei da boca de quem saiu. Mas falaram que ela era prostituta, por isso não conseguia ter filhos. E aquele sogro que era tão carinhoso, desde então virou o rosto para ela e não olhou mais para ela, até a sogra. Toda a vila, até então, gostavam muito dela. Todo mundo começou a virar a cara para ela. Quando ela ia pegar água na fonte, lá na fonte das mulheres, começavam a rir. E quando ela saía. Aí, quando ela chegava, todo mundo ficava quieto. Aí, quando ela saía, todo mundo começava a dar gargalhada. Ela estava sofrendo demais. Então, a sogra, quando falava com ela, fechava a porta e falava com ela. Nem olhava para a cara dela. Ela achava que era uma maldição o passado dela. Ela várias vezes quis se matar. Mas naquele dia, aquela senhora veio. Quando não tinha ninguém, ela vinha. Quando não tinha ninguém entrando, no meio do culto ela entrava. E quando a gente estava orando, ela saía no meio da oração para ninguém a ver. Então, naquela igreja, qual palavra foi graciosa para ela? Ela pensava, não tem como apagar o meu passado. Mas na Bíblia está escrito, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Essa palavra foi muito gratificante para essa jovem. E ela chorou e chorou de novo. Aí depois eu acho que eu fui fazer uma conferência lá na colônia de leprosos. Aí um dia, depois que eu acabei a pregação, tava todas as pessoas vindo para mim. Aí alguém começou a puxar o meu terno. Quando eu olhei para trás, era aquela senhora. Pastor, hoje à noite o meu marido veio pela primeira vez na nossa igreja. Ela falou com toda felicidade. Depois que ela recebeu a salvação, sendo liberta do pecado, ela recebeu liberdade do pecado. Quando a gente vê isso, é tão gratificante. Essa posição tão maravilhosa, ele não deu para os anjos, mas deu para nós que recebemos a salvação. Pregando esse evangelho. Esse poder de Deus, de pregar o evangelho, Deus quer fazer através de nós. Por isso, nós pregando o evangelho, não é porque eu sei bastante, eu fico pesquisando bastante. Não é assim que a gente prega bem o evangelho. Porque, na verdade, as pessoas que não receberam salvação é Satanás que está segurando o espírito delas. Por mais que a gente fale boas palavras, porque Satanás bloqueia, não deixa a gente aceitar. Somente o Senhor, se estiver comigo, pode pisar Satanás e pode salvar a vida daquelas pessoas. O povo de Israel, o Moisés foi salvar o povo de Israel do Egito. Moisés sozinho jamais poderia tirar o povo de Israel das garras de Faraó. Porque o Senhor estava com Moisés, mandou a praga do gafanhoto, do piolho, do primogênito, porque Deus trabalhou. Deus somente podia mandar o povo de Israel embora. Não é por cada coisa que Moisés falava, mas quando nós pregamos o evangelho, porque o Senhor está conosco. Vocês, pessoal, vocês estão fazendo uma coisa inimaginável. Essa vez, de Camarões, veio um ministro. É um missionário Kim. Ele não tem uma boa fonética. Quando eu fui para Gana fazer culto de oração, o missionário estava orando. Eu não sabia se ele estava falando coreano, inglês.
Eu não conseguia distinguir a língua que ele estava falando. Depois eu descobri que ele estava orando em coreano. 이 선교사님 말을 알아들을 수 있는 사람 단기 산지대사 단기 선교사밖에 안 돼. 그래서 Só tem um missionário temporário que entenda o que esse missionário estava falando. Então porque ele pregando em inglês, alguém tem que traduzir. Porque só o missionário temporário consegue entender isso. Não é que tem que traduzir o coreano para o inglês, mas tem que traduzir inglês para o inglês. Eu me encontrei com o missionário Kim, eu falei, ô irmão Kim, quando eu era criança, a minha língua era curta, por isso eu não tinha uma boa fonética. Desde então, eu comecei a dar força em cada palavra, por isso melhorou bastante, por isso que hoje em dia não tem muito problema. Por isso, na escola, quando eu lia o livro, todos os estudantes riam. Aí o irmão Kim, ele também tá tentando, ele dá força na palavra, mas mesmo assim eu não entendo o que ele fala. Mas, pessoal, sabe o que é emocionante? Esse missionário Kim, o trabalho que está acontecendo através dele em Camarões é incrível. O missionário Kim, ele é mais jovem do que eu, ele é mais novo, mas quando eu fico diante do missionário Kim, parece que ele é um verdadeiro servo de Deus e parece que eu sou um falso. Ele é muito simples. Aquilo não é o missionário Kim que está fazendo, é Deus quem está fazendo. Não é o missionário Kim que está fazendo, é Deus quem está fazendo. Eu o admiro muito no meu coração. Os nossos missionários por fora, parece que eles não sabem de nada. Não tem nada de bom, não tem nada, também são feinhos. Mas quando eu me encontro com esses missionários, parece que eu não posso falar nada, né? Parece que eu estou apanhando. Deus está vivo dentro deles trabalhando. Por isso, quando Deus está vivo dentro de nós e trabalhando, por mais que surjam 10.000 problemas, se Deus trabalhar, nada se torna problema. Problema da família, problema financeiro, problema de casal, problema dos filhos, todos os problemas. Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. Ele deve ter tido muito medo. Ele foi expulso de Samaria e aí ele estava pregando de novo. E ali estavam pegando as pessoas. E ali, se eu estiver pregando o evangelho e as pessoas descobrirem, o que vai acontecer comigo? Então, o Filipe tinha muito fardo em pregar o evangelho. Mas uma força desconhecida ganhou esse fardo e fez o Filipe pregar o evangelho. Amados irmãos e irmãs, hoje de manhã, quando vocês todos quiserem pregar o evangelho, parece que não vai dar certo, vocês têm fardo, é difícil. Vocês devem estar cheios desse tipo de coração. A próxima vez eu prego. A gente quer empurrar, quer deixar para depois. Nos Estados Unidos, tem o irmão Raminô, que prega o evangelho. Ele vendia arroz em Incheon. A esposa dele recebeu a salvação e vinha para a nossa igreja. E como as pessoas ao redor disseram que a gente era herege, ele escutou isso. Ele decidiu se mudar para um lugar onde não existia a Missão Boa Notícia e foi para Daejeon. Eu acho que aqui não tem a Missão Boa Notícia. E ele comprou uma casa e ele começou a vender arroz lá.
지나가다 보니까 한밭 중앙교 Um dia ele estava de caminhão e de repente ele viu, era uma distância de nem 1 quilômetro da casa dele, Igreja Boa Notícia de Hambat. Ele ficou chocado. 집본석이 선교 대신 다 알고 A esposa dele já sabia que tinha Igreja Boa Notícia em Daejeon. 여기 대전에 교회 있다면 안에 알면 안 되지. Mas o marido pensou, eu não posso só deixar minha esposa saber que existe a Igreja Boa Notícia aqui em aqui em Daejeon. Aí por isso dava voltas para não passar na frente. 신방 한번 갑시다. Aí um pastor falou assim, pastor, tem uma irmã que veio de Incheon pra cá, então vamos pregar pra ela na casa dela. Aí o pastor foi, pregou, cantou. Aí de repente o marido dela veio com um saco de arroz. Aí eu fui cumprimentar o marido dela. Olá, eu sou o pastor Oksu Park da igreja de Hambat. Ele olhou pra mim, pastor, 다시는 우리 집에 오지 마. eu não gosto do senhor. Nunca mais venha pra minha casa. Nossa, ele é muito exagerado. É um pivete, tá falando assim comigo. Aí eu abaixei a cabeça e saí, né? Ele era jovem. E saindo. 마음은 먹었는데 Eu pensa que eu não vou embora? Eu fui embora. Eu decidi ir embora. 자꾸 안 가게 되더라고요. 가려고 막 Aí, mas eu não queria voltar para aquela casa que eu tava com fardo. Aí quando eu decidi aí, não, mas eu tenho que trabalhar, então não ia. Aí porque eu não queria ir, então eu sempre achava uma desculpa para não ir. Daí por alguns meses eu não fui. Aí um dia eu tava pregando a palavra. 시계 밑에 Eu tava pregando no culto, aí ali debaixo do relógio tinha um homem sentado igualzinho o marido daquela irmã. Aí eu queria descer no meio do culto, do púlpito, pra conferir se era ou não era ele. Aí eu, não, até parece que ele ia vir, ele falou tudo aquilo, pra mim nem vai vir. Mas era muito parecido. Aí depois que acabou o culto, eu fui lá, e era ele mesmo. Ele falou que não era pra eu ir pra casa dele, e ele veio pra minha igreja. Eu subiu até aqui, por que você veio aqui, né? O que você veio fazer? Mas eu não pude. Aí eu apertei a mão dele, ele ficou com vergonha, olhou pro lado. E ele testemunhou. 한번 쌀을 사출에게 잔뜩 싣고 나오는데 Ele estava cheio de arroz no caminhão, mas estava nevando aquele dia. 꼭대기 산골짜기 허벅길인데 속도를 Mas quando era um declive assim na montanha, ele pisou no freio, 막 내려가는 거야. mas o carro começou a derrapar. 이분이 엄격히 아이고 하나님 좀 살려주고 그랬대. E ele pensando, ai Deus, por favor, me salve. Aí naquele momento o carro parou. Aí ele fumou um cigarrinho. Aí ele voltou dirigindo com cuidado o carro. 전에 갔다 막 Aí todos os dias iam pro seminarista pra casa daquela irmã. Antes ele não deixava ir pra casa dela. Mas como Deus parou o carro dele, né? Como é que ele vai rejeitar esse Deus? Ele não podia falar que não queria, daí ele só ficou escutando. E por isso, continuamente, o seminarista ia pra casa dele. 막 오면 맨발로 막 뒷문으로 도망. Às vezes ele não podia dizer que não queria, né? Às vezes, teve vezes que ele fugiu até descalço, né? Porque não podia rejeitar o seminarista. E o seminarista vinha e falava. Aí um dia, ele escutando, ele descobriu que ele já não tinha mais pecado. E agora ele é missionário e está pregando o evangelho. Fui eu que fiz isso, pessoal? Não. Foi o Senhor quem fez isso. 바라는 게 O que o Senhor mais deseja? 선교사를 보낼 만한 형편이 안 됐는데 89년도 A gente não tinha situação boa para mandar os missionários. E em 85, pela primeira vez, nem davam passaporte. Mas a primeira vez que deram o passaporte, eu fui para os Estados Unidos e depois fui para Berlim, Alemanha. E foi assim que a gente começou a missionar. 나라가 막 굉장히 부활이 Foi lá que começamos a missionar. E desde aquele tempo, o nosso país começou a subir. 에 살고 복음의 물질을 뒷받침하고 Vivendo pelo Evangelho, ofertando pelo Evangelho, dando seus filhos pelo Evangelho, dando a sua pessoa pelo Evangelho. Por isso, a maioria das ofertas da nossa igreja, 복음을 그 a gente não gasta pela nossa igreja, a gente manda para os missionários lá do exterior. E dessa forma,
Eu vejo que Deus se alegra desse trabalho. Pessoal, ofertando pela missão, pelo evangelho, isso é uma coisa muito agradável. Mas uma coisa que é 10.000 vezes mais agradável é vocês pregarem o evangelho. Não queiram pregar bem. Como eu recebi o perdão dos pecados, vocês organizem isso e vocês falem isso para outra pessoa. Porque o evangelho é o trabalho de Deus. O medo da perseguição, a tristeza por causa da perseguição. Então essas pessoas pregando o evangelho, teve uma grande felicidade, o doente foi curado, surgiu esse incrível trabalho de Deus. Se vocês pregarem o evangelho, Deus vai resolver seus 10.000 problemas. Não tenha o seu trabalho como um fardo. É Satanás quem dá esse fardo. Mas Deus ganha esse Satanás. Como eu vou pregar o evangelho? Não tenho um plano. Testemunha como você recebeu a salvação, orando por aquela pessoa. Preguem o evangelho quanto vocês sabem. Não é vocês sabendo bem, bastante ou não. Não é a sua capacidade, não é você saber muito ou pouco sobre a Bíblia. Mas se Deus trabalhar, Deus trabalha através da boca de um jumento. Por isso, Deus também pode trabalhar através de vocês. Só não fechem o seu coração. Eu não sei pregar o evangelho, eu não consigo. Não fechem o coração. Abram seus corações e falem cuidadosamente, pouco a pouco. E assim, Deus trabalhando com vocês, Deus vai conduzir aquele espírito para receber a salvação. Se vocês experimentarem isso, vocês vão ter maior felicidade do que quando comprarem um carro novo, do que comprar uma casa, do que quando se casar, do que quando vocês nascerem seus netos, quando nascerem seus filhos. Mais do que essa felicidade. Aquela felicidade de eu pregar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa receber a salvação não tem nem comparação. Os irmãos da nossa igreja receberam a salvação, mas porque quando tem um pequeno fardo, fecham a boca. Tem muitas pessoas que têm fardo de pregar o evangelho, por isso acabam tendo uma vida espiritual chata. Por mais que vocês tenham fardo, Satanás lhes dá fardo, mas eu tenho que pregar esse evangelho, porque se eu pregar esse evangelho, Deus falou que ia trabalhar. Deus está comigo. Se eu pregar esse evangelho, Deus vai resolver 10.000 problemas que eu tenho. Ele vai me ajudar, vai me dar alegria e vai me dar uma paz que não existe nesse mundo. Qualquer problema que vocês se deparem, porque Deus vai fazer por vocês, Deus vai fazer com que vocês vivam na felicidade. Amém? Pessoal, agora vocês vão pregar o evangelho? Por favor, levanta a mão quem vai pregar o evangelho. Amanhã, qualquer pessoa que vocês encontrarem, independente do que as pessoas disserem, se o Senhor trabalhar, por mais que vocês não saibam direito, mas se vocês começarem, Deus vai permitir pessoas para escutar o evangelho e vai conduzir para a salvação. E Deus vai lhe dar força, felicidade, bênção e vai dar esperança na sua vida e vai resolver seus 10.000 problemas e vai conduzir a sua vida para a bênção. Eu acredito nisso.